Fala concurseiro. Professor Gabriel Santos, passando para dar início, né, a mais uma aula. Deixa eu ver só meu retorno. Beleza, beleza. Pessoal, o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver, boa tarde Henrique, boa tarde Lana, boa tarde Denise, boa tarde Ivna, Jéssica Emanuele, like, galera. É isso aí, tá, pessoal? Quem for entrando aí vai deixando o like. E outro pedido, pega essa live de agora aqui e compartilha com seus amigos, tá? Compartilha aí com mais pessoas para a gente sempre conseguir trazer mais e mais aulas gratuitas como essa daqui para vocês. Beleza? Felipe Justino, boa, bora pra cima, bora pra cima. Bora lá, Levi, tamo junto. Caroline, boa tarde, Caroline. Boa tarde, povo. Presidente Lula, boa tarde, companheiro, boa tarde. Rodrigo, boa tarde, Rodrigo. Maria, boa tarde, pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo agora, são exatamente 2h11, né? 2h11 da tarde, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui assistindo aula, né, de Direito Penal Militar. É isso aí, tá, pessoal? A gente vai ver hoje, povo. Beatriz, salve, Beatriz. Boa tarde, Larissa. Lucas Ribeiro, monstro. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Eu sempre tento melhorar ao máximo, pessoal. A cada dia eu sempre tento melhorar pra gente sempre ter essa conexão, sempre ter uma aula melhor que a outra, tá? Sempre vai ser dessa forma aqui. Eu sempre penso dessa forma, tá? E a gente vai pra cima. Jéssica Emanuele, viu a prova da PM Mato Grosso? Não sei se saiu ainda, tá? Confesso que eu ainda não olhei se saiu. Não saiu ontem, tá? A IDECAN ela solta no outro dia, sempre no outro dia. Então hoje é dia 6, a prova é para estar saindo hoje. Não sei se já saiu, vou dar uma olhada após a aula aqui, que eu tava de serviço agora pela manhã, né? Tava no meio do mundo hoje de manhã. E só tive tempo agora, beleza? De chegar, só sentei aqui, liguei as coisas e tô aqui dando aula para vocês, né? Então bora lá. Saiu, o pessoal tá falando que saiu, pois eu vou dar uma olhada, pessoal, tá? Eu vou dar uma olhada e vamos fazer melhor, né? Vou conversar com os meninos aqui para já na próxima semana o evento de exercício que a gente for fazer na próxima semana, a gente focar em relação às resoluções das questões dessa prova da PM Mato Grosso, tá? Até porque, pessoal, a banca é a IDECAN e é o mesmo estilo, né? O mesmo formato, a mesma base de matérias que vai ser para a prova de vocês. Beleza? O Pedro falou aí, português foi matando lá. Beleza? Como consegue a prova? No site da IDECAN, já consegue a prova, beleza? Beatriz Moraes, boa tarde, professor. Boa tarde, Beatriz. Ivna, não consegui acessar essa prova. Saiu no site da banca, é só baixar pelo site da banca, tá? Se não conseguiu, tem alguns sites de concurso, pessoal, que já disponibilizam assim que sai. Assim que lança, eles já disponibilizam lá, beleza? Francisco, boa tarde, Francisco. Então, pessoal, eu vou conversar aqui com o pessoal pra gente na próxima semana, tá? Eu responder algumas questões com vocês da prova, tá? Dessa prova de agora. Por quê? Porque é a base da prova de vocês. A gente vai ter mais ou menos uma ideia de como que a gente vai trabalhar, né? Como que a IDECAN vai trabalhar no dia da prova de vocês. Beleza? Tranquilo? Tu procurou no site e não achou, Ivna? Pois eu vou fazer o seguinte, tá? Pessoal que não me segue aí, @professor Gabriel Santos, tá? Mais tarde eu faço postagens relacionadas à prova. Beleza? Tranquilo? Mais tarde eu faço postagens relacionadas à prova. Show? Perguntaram aí, só no meu que tá baixo. Pessoal, é porque eu coloquei uma configuração não para fone de ouvido aqui, tá? Peço até desculpas em relação a isso. Eu sempre esqueço de trocar a configuração. Beleza? Eu sempre esqueço de trocar a configuração. Então, para você que tá de fone de ouvido, realmente vai escutar um pouquinho mais baixo mesmo, tá? Mas eu prometi na semana retrasada, né? Vou prometer de novo e dessa vez eu juro que eu não esqueço, tá? Eu vou configurar novamente aqui o programa para o pessoal que está com fone de ouvido conseguir escutar bem também, conseguir ouvir bem, certo? Então eu peço que vocês façam um esforçozinho agora para me ouvir, para me escutar, tá? Peço desculpas por conta do áudio aí, é porque realmente foi correria hoje, tá? E eu não podia deixar de estar hoje com vocês, né? Em mais uma aula, né? Em mais um momento, esse momento que é nosso aqui, né? Então peço novamente desculpa para vocês aí e prometo que eu vou regularizar essa situação aí do áudio. Beleza? É porque realmente eu não fiz uma configuração para fone de ouvido aqui, certo? Mas vai dar certo. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida antes da gente começar? Sobre a prova, tá, povo? Sobre a prova de Mato Grosso do Sul, vou fazer alguma postagem hoje no meu Instagram falando disso, beleza?
e já na próxima semana eu vou resolver as questões da prova com vocês, certo? Vou falar com os meninos aqui, a gente bola algum evento, alguma coisa para me resolver as questões da prova com vocês. Show? Tranquilo? Dá para ouvir bem, Pedro? Que bom, fico feliz. Pois vamos embora, pessoal, vamos embora. Como é que vai funcionar a aula hoje? A gente está acostumado com o quê, né? Com aquela parte relacionada a só exercício, 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 que é o bom para a reta final, né? Que é o ideal para essa reta final. Só que o que é que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou trabalhar com vocês uma teoria resumida, certo? Escolhi 2 assuntos para a gente trabalhar, concurso de agentes e a parte voltada para imputabilidade, e no final dessa teoria resumida a gente resolve algumas questões, tá? Até fica melhor para a gente ir acompanhando, né, e montando os nossos esqueminhas e montando o nosso materialzinho. Show? Tranquilo, pessoal? Povo, teve dúvida? Joga no chat aí, tô acompanhando o chat aqui também, tá? Tô acompanhando o chat com vocês aqui também e bora para cima, certo? Tranquilaço, de boaça. Pode falar, Pedro. Manda a braba aí. Pode falar, tô ouvindo. Beleza? Pode ir mandando aí, Pedro, que estou escutando. Vamos lá? O que seria ponte de ouro? Seria arrependimento eficaz? Mais ou menos, Pedro, mais ou menos, tá? Quando a gente fala em relação à figura do arrependimento eficaz, algumas doutrinas trabalham essa forma, né? No caso, não tem uma definição um tanto certa sobre isso ainda, né? Até porque tem muita divergência doutrinária. Mas quando a gente fala em relação à ponte de ouro, ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho diferenciada. Eu posso trabalhar como se fosse arrependimento eficaz? Posso. Mas por que eu não gosto desse formato, dessa situação? Porque em algumas questões, se ela trocar uma ou duas palavras, pode te confundir. A gente vai falar disso melhor na próxima aula, que é exatamente o assunto da próxima aula, tá? Aí a gente conversa melhor sobre isso, beleza, Pedro? Tranquilaço? Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Nayara, vai até que horas a live? Povo, a live só vai ser transmitida essa primeira parte, tá? A partir das 3 e pouco, né? 3 e 5, 3 e 10, a gente corta para o YouTube e vai ficar online ao vivo somente para os assinantes, beleza? Somente para os assinantes, certo? Então, só vai ficar até mesmo, somente essa primeira parte. A segunda parte é somente para quem é assinante do Objetivo Play, certo? Boa tarde, Gabi. Bora lá começar, pessoal, bora lá começar, sem mais papo, né? Pessoal, eu escolhi um assunto hoje para a gente trabalhar, que é a situação voltada para o tal concurso de agentes, tá? Para o tal concurso de agentes. E essa situação voltada para o concurso de agentes é algo que cai pra caramba em prova. É algo que a banca vai tentar te confundir da pior forma possível. Mas é lógico que eu vou montar um esqueminha para vocês aqui para a gente não perder as informações em prova, tá? É claro que eu vou montar esse esquema. Então se prepara aí para copiar, para a gente montar o nosso esqueminha falando do tal concurso de agentes. Vamos lá falar do tal concurso. Vá anotando porque cai em prova, tá? Ó, concurso de agentes. Eu vou fazer os nossos resumos, tá? Ó, a nossa teoria resumida e depois a gente vai partir para questões. Então presta muita atenção. Concurso de agentes eu não posso começar sem falar das teorias, tá? Eu não posso começar a tratar do tal concurso de agentes sem falar das teorias. Então preste muita atenção em relação a essas teorias aqui. A gente trabalha basicamente 3 teorias. Olha isso, ó. A gente trabalha basicamente 3 teorias. Então vá acompanhando comigo aí, vá acompanhando comigo, ó. A gente tem a teoria chamada de teoria, ó o termo, teoria pluralista. Olha isso, ó. Teoria pluralista, beleza? Além da teoria dualista e a nossa adotada, que é a monista. Então a gente vai ter essas 3 teorias para estudar dentro do concurso de agentes, tá? Vão me acompanhando aqui, já eu dou uma paradinha e tiro as dúvidas de vocês aí do chat. Show? Professor, o que seria a teoria pluralista? É aquilo que a gente já viu, né? Aquilo que a gente já sabe. Vamos lá. Não vou aprofundar com vocês essa situação, tá? Até porque isso daqui é aquela teoria resumida para a gente partir para as questões. Então pego o bizu aqui. Teve dúvida, eu tiro para vocês depois a explicação. Então acompanha comigo aí, tá? Vamos lá. Teoria pluralista é aquela que haverá tantos crimes quanto forem os agentes. Preste atenção, ó. Haverá tantos crimes
crimes quanto forem os agentes. Olha isso, ó. Haverá tantos crimes quanto forem os agentes. Professor, não estou entendendo nada. Vai entender agora. Se você não está entendendo nada, você vai entender agora. Presta atenção, ó. É só tu pensar assim. Quando eu falo em relação a tal teoria pluralista, é quando eu estou querendo dizer, pessoal, que eu vou ter a mesma quantidade de crimes para a mesma quantidade de agentes. Professor, como assim? Eu vou ter a mesma quantidade de crimes para a mesma quantidade de agentes. Se eu tenho 3 crimes, se eu tenho 3 agentes, eu tenho 3 crimes. Se eu tenho 5 agentes, eu tenho 5 crimes. Professor, se eu tenho 20 agentes, eu tenho 20 crimes diferentes. Deu para entender o que é isso? Teoria pluralista porque eu estou pensando em muitos. Ó, haverá tantos crimes quanto forem os agentes. É diferente da nossa teoria adotada, que é a teoria monista, certo? Vamos lá, ó. Teoria pluralista, eu tenho tantos crimes quanto forem os agentes. Professor, tantos crimes quanto forem os agentes. Quer dizer que se eu tenho 20 agentes, 10 agentes, 15 agentes, eu vou ter 20, 10 ou 15 crimes? Exatamente, tá? Se eu tenho 2, 3, 4 agentes, eu vou ter a mesma quantidade de crimes. A pluralista. Olha como é diferente da dualista. A dualista, o nome já está dizendo, vem de duo, vem de 2. Volta aí, ó, anote. Professor, o que seria a tal teoria? O que seria a tal teoria dualista? É só você pensar, ó. A teoria dualista é aquela que eu vou ter 2 crimes. Olha o nome, duo, vem de 2. Eu vou ter o quê, ó? 2 crimes. Vamos lá. Um vai ser cometido pelos coautores. Eu tenho 2 crimes, tá? Um crime sendo cometido pelos coautores. A gente vai falar já já disso, né? Quem são essas pessoas, ó? Coautores, certo? E a gente vai ter... Opa, vamos ajeitar aqui, show. E a gente vai ter um crime sendo cometido pelos partícipes. Um crime sendo cometido pelos partícipes. Beleza? Então, quando eu falo em relação à teoria dualista, vem de duo, 2. Eu tenho 2 crimes. Um crime sendo cometido pelos partícipes e um crime sendo cometido pelos coautores. Professor suave, então quer dizer que quando eu falo em relação à teoria monista, que é de né, vem de uno, teoria única, unicidade, né? Teoria monista, né, de mono, de uma. Quando a gente fala em relação à teoria monista, quer dizer que eu só tenho o coautor agindo? Quer dizer que eu só tenho um partícipe agindo? Não, eu vou ter os 2, coautor e partícipe. Professor, então isso não era para ser dualista? Não. Olha a diferença. Quando eu falo em relação a esses 2, partícipe e coautor, para a teoria monista é como se os 2 cometessem um só crime. Por isso o nome, monista. Então anote. Anote aí, ó. Anote. Professor, o que seria a tal teoria monista? Quer dizer que há apenas um crime. Olha isso, ó. Eu tenho apenas um crime. Preste atenção. Eu vou ter apenas um crime. Professor, como que funciona essa situação? Por mais que deles participem várias pessoas, quantos crimes eu tenho? Apenas um crime. Então aqui pode ter o coautor, pode ter o partícipe, mas eu não vou ter tantos crimes quanto forem os agentes, como é na pluralista, tá? Aqui eu tenho apenas um crime. Se a banca quiser complicar um pouquinho, vai dizer que o concurso de agentes adotado, a teoria adotada pelo concurso de agentes do penal militar é a chamada teoria monista temperada. É a chamada teoria monista temperada. Professor, isso está certo ou isso está errado? Isso está correto, pessoal, tá? Isso daí está correto e eu quero que você guarde essas informações aí, porque são informações importantíssimas para a sua prova. Vou dar um tempo para tirar esse print aí, tá? Vou dar um tempo para tirar esse print. Volta para mim aqui. Povo, essa parte introdutória do concurso de agentes pode parecer bobagem, pode parecer besteira, mas essa situação das teorias cai pra caramba. E sabe o que a banca faz? Simplesmente inverte as informações. Simplesmente troca as informações. E eu não quero que tu perca essas informações em relação à prova não, tá? Por que eu tô trabalhando essa situação com vocês? Poxa, a gente tá próximo da tua prova. Vai adiantar eu chegar aqui e tacar informação em vocês, sem vocês nem entenderem a parte básica, a base? Claro que não. Eu tô indo de forma
incisiva, de forma direta, de forma clara, aquilo que é mais cobrado nas provas de concurso, aquilo que é mais cobrado em relação a cada assunto, tá? Então é por isso que a gente está trabalhando essa informação, essa situação agora. Beleza? Tranquilaço? De boaça? Vamos lá. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida até agora? Tá suave, tá de boa? Olha aí, Decan aí. Boa tarde, Decan. Boa tarde. Boa tarde, Decan. Bora pra cima. Pessoal, agora que a gente está vendo essa situação, aqui da parte introdutória das teorias do concurso de agentes, vamos falar um pouquinho sobre a tal coautoria, sobre a tal concorrência, né? Que é o teor de um artigo que cai pra caramba em prova, beleza? Então vamos pra cima aqui, ó. Já que ninguém tem dúvida, bora prosseguir. Bora partir pra frente. Vamos embora. Agora a gente vai falar do artigo 53, que é a tal da coautoria, tá? E isso cai pra caramba. E você tem que saber. Vamos falar agora da coautoria. Vamos lá. Professor, o que é que eu vou entender por coautoria? Coautoria. A banca fala que o autor é quem está diretamente ligado ao crime, e o coautor, né, é aquele partícipe. Não, pessoal, coautoria é o autor propriamente dito, tá? É quem de qualquer modo concorre para o crime e vai incidir nas penas, tá? É quem concorre para o crime de qualquer modo, tá? Ó. Quem de qualquer modo, ó, concorre para o crime. Vamos lá. Vamos ajeitar aqui. É quem de qualquer modo concorre para o crime. Concorre para o crime e ainda vai estar relacionado às penas cominadas a este crime. Ainda vai estar relacionado, ó, às penas cominadas a este crime. É óbvio, né? Se você concorreu, se você causou, cometeu aquele delito, é óbvio que você também vai estar relacionado às penas, né, cominadas para aquele determinado crime ali. Show? Suave? Então preste muita atenção em relação a isso daí, tá? E se liga também que a punibilidade de qualquer desses concorrentes aqui, pessoal, é independente das dos outros, tá? E vão sempre se determinar de acordo com a sua própria culpabilidade. Então não quer dizer, tá? Presta atenção, ó, não quer dizer que quando a pessoa, né, comete um determinado delito, por mais que não esteja diretamente ligado àquele determinado fato ali, que não esteja, né, completamente ligado àquela situação ali, que ele não vai responder. Responde, mas responde de acordo com a sua culpabilidade. É só você pensar comigo aqui, ó. Imagine uma cena de tortura. Vamos imaginar assim, uma cena de tortura, tá? Imagine com a composição da polícia, sei lá, uma composição da polícia foi pegar um traficante de drogas. Entrou na casa do traficante de drogas e eu tinha 3 policiais na composição. Um ficou na viatura, tá? O agente A ficou na viatura, o agente B ficou vigiando a porta e o agente C estava lá dentro extorquindo, olha isso, ó, extorquindo o traficante. Poxa, professor, o delito de extorsão, os 3 vão cometer? Os 3 vão cometer. Professor, eles vão cometer como? Como partícipes, né? No caso, o A que está olhando a viatura, o B. Deixa eu colocar esse exemplo aqui, né? Para ficar mais claro para vocês. Pensa comigo assim, pessoal, ó. Pensa comigo assim, ó. Para ficar mais claro de você entender essa situação aqui, ó. Presta atenção. Imagine que eu tenho aqui uma casa. Olha isso, ó. Imagine que eu tenha aqui uma casa, certo? Aí eu tenho aqui dentro dessa casa um traficante. Vou colocar só a letra T, certo? T de traficante. Beleza? Aí aqui fora eu tenho uma composição policial. Beleza? Tranquilo? Vamos melhorar a situação aqui. Eu tenho 3 agentes. A, o B que está vigiando a porta e o C, ele não está extorquindo o traficante. Ele está torturando o traficante, está dentro da casa. Torturando o traficante para o traficante dizer onde é que ficam as drogas, onde é que ele guarda as drogas. Aí preste atenção. A, professor, o C vai ser o coautor, o B e o A que não estão diretamente ligados ao fato são os partícipes, correto? Negativo. Todos eles aqui são coautores, só que eles respondem de acordo com a sua culpabilidade. O C, ele está torturando, ele vai responder pelo crime de tortura. O B, ele vai responder também pelo crime de tortura porque ele também estava a fim de torturar. O A, ele estava falando assim, ó, quando vocês dois acabarem, certo? Quando vocês dois acabarem, me deixa entrar aí que eu quero torturar também. Então todos eles estavam na mesma intenção de cometer aquele
delito, beleza? Então se liga. Quando a gente fala em relação à situação, os três são coautores, só que o B ele responde sobre uma situação mais leve, de acordo com a sua punibilidade, culpabilidade. O A ele responde também pelo mesmo crime, porém de uma forma mais leve, de uma forma mais atenuada. Professor, e o que seria o partícipe? Vamos lá. Imagine que aqui do lado, ó, aqui do lado, vizinho aqui, eu tenho outra casa, certo? E imagine que do lado aqui, vizinho, eu tenho outra casa. Professor, essa casa é de quem? Essa casa aqui é do agente D, que é policial também. Preste atenção no exemplo, tá? O agente D, que é policial também. Aí o que acontece aqui? O agente D, ele não está envolvido diretamente na situação, mas ele é vizinho deste traficante. E ele estava avisando por telefone, presta atenção, ele estava avisando por telefone a hora que este traficante estaria em casa. Ele deu as coordenadas e os horários em que o traficante estaria em casa. Ele planejou basicamente tudo, né? Deu o horário, deu o local, deu a localização e disse o exato momento em que era para eles chegarem para pegar esse traficante aí e torturá-lo até sair a droga, até sair um possível ilícito que estava na casa aí. Professor, o D responde pelo crime? É lógico que responde. Só que o D aqui, ele não está diretamente ligado ao fato. Se ele não está diretamente ligado ao fato, o D é considerado o quê, pessoal? Partícipe. Professor, então explica para mim o que seria o partícipe. Vou explicar. Volta para cá para o nosso quadrinho, ó. E preste atenção aqui agora, ó. Quando a gente fala em relação a essa situação, eu tenho que fazer essa divisão aqui, tá? De coautor e partícipe. Eu tenho que fazer a divisão, olha isso, ó, de coautor e partícipe. Presta atenção, tá? Eu vou fazer essa divisão aqui, ó, de coautor e partícipe. Professor, como é que funciona essa divisão aí? Ó como é simples, ó como é fácil. Falou em relação ao coautor, é aquele que está diretamente ligado ao fato. É aquele que está diretamente, anote porque cai em prova, ó, ligado ao fato. Professor, e o partícipe? O partícipe, pessoal, é o bundão. Professor, como assim? É aquele bunda mole, é aquele que não tem coragem, né? Ele é aquele que está ligado ao fato, mas não teve coragem de ir. Ele está ligado indiretamente ao fato. Ele participa, ele responde, mas está ligado de forma indireta, tá? Aquele que está ligado diretamente ao fato, ele é conhecido como coautor. Aquele que está ligado ao fato, mas é de forma indireta, é conhecido como partícipe. Guardar a informação aí, tá suave? Volta para mim, quero saber de vocês. Professor, tô entendendo tudo. Professor, tô entendendo porra nenhuma, sua aula é uma merda. Tem como explicar de novo? Tenho. Eu explico quantas vezes for necessário. Agora eu não quero que você perca as informações. É só lembrar, coautor é aquele que está diretamente ligado ao fato, o partícipe é aquele que participa ao nome. Ele participa, mas não está diretamente ligado ao fato. Até aqui vocês estão compreendendo? Até aqui vocês estão entendendo? Tá suave? Tá de boa? Fala pra mim como é que tá aí a situação. Tá tranquilaço aí? Tá tranquilo aí? Massa, tranquilo, show, suave. Então vou continuar aqui, tá? Vou continuar aqui. Pedro, Gabriel, em caso de tortura, as penas serão iguais para o coautor e o partícipe? Não, sempre vai ter uma diferença de penas, tá? Mas aí também, Pedro, eu tenho que ligar a lei de tortura, que é uma lei que também pode ser cobrada na sua prova, tá? Para você que vai fazer Polícia Militar do Estado do Ceará. Seja oficial, seja soldado, pode cair na sua prova. Aí eu tenho que também me ligar nas relações da tortura, mas são situações diferentes, tá? Para coautor e partícipe. A pena pode até ser a mesma, mas eu vou ter atenuação de pena a depender da situação, beleza? Tranquilaço? Vamos de boa? Vou voltar aqui o quadro para você tirar um print, porque eu vou trocar de tela. 3 segundinhos para tirar o print dessa situação aí. 3 segundinhos. 3 segundos. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois, tá? Porque agora a gente vai falar de outra situação. Deixa eu apagar aqui o exemplo. Vou apagar o exemplo que eu vou usar esse espaçozinho aqui. Vamos lá, vamos usar o espaçozinho aqui. Bora pra cima, bora pra cima. A partir de agora eu quero que vocês guardem, né, essa informação que eu acabei de falar. E é lógico que a gente vai falar também da situação voltada para a agravação de pena. Professor, o que seria essa tal agravação de pena? A agravação de pena, pessoal, é um pouquinho diferente daquilo que a gente estuda, né,
dentro das figuras de atenuantes e agravantes do meu Código Penal Militar. Por quê? Porque existem casos diferenciados. Eu vou colocar para vocês aqui. Vamos começar aqui pela agravação de pena, certo? Vamos lá, vamos trabalhar aqui a situação voltada para agravação, anote, ó, agravação de pena, certo? Agravação de pena. Professor, dentro das situações voltadas, né, para a figura do concurso de agentes, o que seria as situações que agravam a pena? Vamos lá, ó. Primeira situação, presta atenção. Primeira situação, aquela pessoa que promove ou organiza cooperação. Olha isso. Aquela pessoa que promove, aquela pessoa que organiza, olha isso, ó, promove ou organiza, aquela pessoa que promove ou organiza cooperação. Olha isso. Cooperação. Professor, cooperação onde? Cooperação no crime. Vá anotando porque isso agrava a pena, tá? Ó. Cooperação no crime ou até mesmo dirige. Professor, como assim dirige? Dirige a atividade dos demais agentes, tá, pessoal? Dirige aquela atividade dos demais agentes. Não só a pessoa que promove ou organiza a cooperação no crime, não, tá? Ou até mesmo dirige as atividades de outra agente que vai ter a sua pena agravada, não. Eu tenho também aquela pessoa que coage, que obriga. Pode ser por meio de ameaça, por exemplo, ó. Aquela pessoa que coage outra pessoa à execução material de um crime, tá? Coage outrem a execução material de um crime. Aquela pessoa que por meio de coação, ó, se você não fizer, olha isso, ó, imagina aí, sei lá, um comandante que olha para você, você subordinado a esse comandante e fala assim, ó, se você não cometer esse crime agora, tá? Se você não cometer, não fizer isso que eu tô falando, e você sabe que é ilegal, né? Ó, se você não fizer isso que eu tô falando, eu vou te colocar para um interior, sei lá, vou te colocar longe da tua família, eu vou te transferir, certo? Eu vou te transferir para outro local. Olha isso, é uma coação, não é? A pessoa está fazendo aquilo obrigado. Então você tem que prestar atenção nisso também. Coagir outra em execução material de um crime também gera agravação em relação ao concurso de agentes. Bora lá, bora voltar aqui. Professor, o que mais que eu tenho que saber? Aquela pessoa que instiga, olha isso, ó. Também vai ter agravação de pena. Aquela pessoa que instiga, olha aqui, ó. Aquela pessoa que instiga ou determina é da ordem, tá, pessoal? Muito comum em superior em relação a subordinado, tá? Aquela pessoa que instiga ou determina a cometer um crime, a cometer crime, preste atenção e vá anotando, tá? Ó, a cometer crime alguém sujeito à sua autoridade. Lembra do que eu falei? Muito comum em relação a superior, subordinado, né? Alguém, olha isso, ó, sujeito à sua, ó, o termo, autoridade. Quando a pessoa tem autoridade sobre um subordinado, por exemplo, beleza? Vá guardando essas informações aí, pois são informações importantes, tá? Ou não punível, né, em virtude de algum tipo de condição ou qualidade pessoal, certo? Tudo isso gera agravação. Professor, o que mais? Que mais? E tudo isso daqui que eu tô colocando, pessoal, você tem que decorar, certo? Tem que decorar. Aquela pessoa, e aqui é óbvio, né? Ó, aqui é óbvio. Vai ter agravação de pena, aquela pessoa que executa o crime. Olha isso. Aquela pessoa que executa o crime. Aquela pessoa que participa do crime. Olha a figura do partícipe. Aquela pessoa que executa o crime, aquela pessoa que participa do crime. Mas isso daqui é feito, olha isso, ó, quando é feito mediante paga promessa, mediante paga, olha isso, ó, mediante paga, mediante promessa, de que, professor? De recompensa. Mediante paga ou promessa de recompensa. A gente vai ter o quê? Agravação de pena. Professor, isso cai impróprio, professor? Cai.
cai bastante em prova, tá? Professor, onde que eu encontro isso? Lá no artigo 53, parágrafo 2º. Você encontra isso daqui lá dentro do artigo 53, parágrafo 2º. Tá tudo no seu materialzinho aí, tá? Anote tudo, monte todos esses esqueminhas. E quando isso daqui cai em prova, pessoal, quando isso daqui cai em prova, a tendência é ele copiar e colar. Então você tem que saber as informações referentes a essa situação aqui. Só que como eu tenho um agravante, é óbvio que eu tenho o que também? Atenuação. Então, ó, printa essa telinha. Eu vou te dar 3 segundos para tu printar essa telinha. 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa depois. Por quê, professor? Porque agora a gente vai usar esse quadro aqui para falar da atenuação. Olha isso, ó. A gente falou da situação de agravação de pena, agora vamos falar da atenuação de pena. A atenuação de pena também não é só coisa ruim não, tá, pessoal? Tem coisa boa também, ó. Atenuar a pena. Professor, como que funciona a situação aqui de atenuação de pena? Tu vai entender agora, tá? A gente tem a atenuação de pena, toda vez que tu pensar em atenuar a pena, tu pensa em uma minoração de pena, uma diminuição de pena, beleza? Tranquilo? Show, suave, então preste atenção, preste atenção. Atenuação de pena, eu vou pensar em quê? Olha aí, opa, travou aqui a caneta, vamos esperar voltar. Voltou, aí, bora lá. Essa porra mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo, bora pra cima. Atenuação de pena. O que é que a gente tem a figura da atenuação de pena, né? A pena ela vai ser atenuada, a pena ela vai ser, olha o termo, diminuída. Olha aí, ó. A pena ela vai ser atenuada, a pena ela vai ser diminuída em relação ao agente que tiver uma participação no crime que seja de menor importância. Então guarda, ó. Vai ser atenuada a pena para o agente, vai ser atenuada a pena para o agente, preste atenção, ó, para o agente que tenha participação no crime, ó, cuja sua participação, beleza? Olha isso, ó, cuja sua participação neste determinado crime é de somenos importância. Ou seja, tem uma menor importância. Aí a gente vai para uma figura doutrinária. Essa situação aqui de menor importância, se eu estiver falando de um oficial, vou até voltar para mim aqui, ó, vou até voltar para mim. Volta para mim, presta atenção. Sabe a situação de menor importância, de somenos importância? Se a gente estiver falando de um oficial, como é que funciona a situação voltada para esse determinado oficial? E aí, o que é que vocês acham? Professor, em relação ao oficial, eu estou achando que ele ainda assim tem essa vantagem de atenuação de pena. Pessoal, não. Se um oficial estiver em um crime de ação coletiva, não no caso de autoria coletiva necessária, um crime de motim, por exemplo, e ele seja considerado cabeça, ele vai ser considerado cabeça independentemente se é ou não uma participação de menor importância. Se é ou não uma participação de somenos importância. Beleza? Tranquilo? Show? Então preste muita atenção em relação a essas informações aqui. Se for em relação ao oficial, teve aquela participação de somenos importância, de menor importância, não vai valer para o oficial que está agindo como cabeça em um crime de autoria coletiva necessária. Então pega o bizu em relação a essa atenuação de pena. Show? Tranquilaço? De boaça? Pessoal tá falando do áudio aí, pessoal. Aquilo que eu falei, não tá configurado para fone de ouvido, tá? Mas prometo que na próxima aula eu já organizo isso daí para vocês. Beleza? Tranquilo? Mas tá dando para entender de boa? Tá dando para pegar o bizu de boa aí? Tranquilaço? De boa aí? Posso continuar aqui falando dessas situações, povo? Vou partir para frente, tá? Se não tem dúvida, eu vou partir para frente. Vou partir para frente aqui. Show, tranquilo, pois vamos para cima, vamos para cima. Simbora. Agora que a gente está falando em relação à atenuação, né? Agora que a gente falou em relação à atenuação, bora falar desse cabeça que eu acabei de tratar aqui com vocês, né? Quem são esses cabeças, quem são essas figuras, né? Relacionadas ao meu crime, né? Perdão, ao meu tópico de concurso de agentes. Quem são essas figuras aí? Bora falar deles. Vamos falar dos tais cabeças. Vamos falar aí dos cabeças. Ah, deixa eu colocar o artigo para vocês aqui, né? Para vocês irem dar uma olhada depois. Artigo 53, parágrafo 3º.
Agora a gente vai falar dos 53 parágrafos 4º e 5º, tá? Vamos ver aqui, ó, que é o que trata dos cabeças. Agora a gente vai saber o que é esses tais cabeças. Para finalizar, né, a nossa teoria resumida aqui do concurso de agentes. O que seriam esses tais cabeças? Vamos lá. Se eu tenho um crime de autoria coletiva necessária, vão ser considerados cabeças, ó. Quando eu tenho um crime de autoria coletiva necessária, autoria coletiva, olha isso, coletiva necessária. Professor, o que seria um crime de autoria coletiva necessária? Volta comigo aqui que eu te digo, preste atenção, ó. Um crime de autoria coletiva necessária, pessoal, é aquele determinado crime em que eu tenho, por exemplo, uma situação referente a um crime de motim. Se eu tenho um crime de motim, eu preciso de quantas pessoas, pelo menos? 2 ou mais pessoas, concorda comigo? Para fazer o quê? Aquele crime ali ser cometido, motim. Se eu estou sozinho, reivindicando alguma coisa com uma placa na mão, gritando na frente de um batalhão de polícia, na frente de um quartel, dizendo que eu não estou satisfeito com as situações referentes ao meu serviço, ou seja, uma greve, um motim, eu sou considerado um amotinado? É lógico que não, pessoal, eu sou considerado um doido, um maluco. Por quê, professor? Porque eu estou só. Faz sentido eu estar gritando sozinho? Não faz. Então não é considerado motim. Exige o quê? Exige uma autoria coletiva. É necessário coletivo. É necessário mais pessoas, beleza? Por isso, tem-se o nome de crimes de autoria coletiva necessária. Então, se eu tenho um crime de autoria coletiva necessária, quem é que vai ser considerado cabeça, professor? Essa figura aqui, ó. Quem é que vai ser considerado cabeça? A gente tem o normal, a regra, e a gente tem a exceção. Vamos ajeitar aqui que o professor ele tem toque, né? Vamos lá. Vamos lá, ó. Quem é que é considerado cabeça, professor, aqui? Vamos lá, ó. Quem é considerado cabeça? Nesses crimes de autoria coletiva necessária são aqueles que provocam. Olha isso, ó. Quem é considerado cabeça são aqueles que provocam. Olha isso. Aqueles que provocam. Aqueles que, de certa forma, dirigem. Olha isso. Aqueles que, de certa forma, dirigem. Aqueles que instigam. Aqueles que instigam. Aqueles que excitam a ação delituosa, a ação criminosa, aqueles que excitam a ação delituosa, a ação criminosa. Então vá prestando atenção nisso daqui também. Show? Tranquilo? Agora, quando o crime ele é cometido por, presta atenção, se liga, quando o crime é cometido, quando o crime ele for cometido, se liga, preste atenção, ó. Quando o crime ele for cometido por inferiores, aí eu tenho duas situações aqui. Primeira situação, quando o crime for cometido por inferiores, certo? E um ou mais oficiais, presta atenção, deixa eu apagar esse mais aqui para não te confundir, né? Quando o crime é cometido por inferior e um ou mais oficiais, é exatamente esse oficial aqui, ó, esse aqui, é essa figura aqui, ó, que vai ser considerado o quê? Cabeça. É exatamente este oficial aqui, esta figura aqui, que vai ser considerado cabeça. Beleza? Tranquilo? Lembrando que ele sendo considerado cabeça em um crime de autoria coletiva necessária, ele não vai ter aquela situação da atenuação de pena por ter uma situação de menos importância. Certo? Tranquilo? Beleza? Professor, entendi aí. O que mais que eu tenho que saber? Professor, e nos crimes que eu não tenho um oficial propriamente dito? Pessoal, tu pode até não ter um oficial propriamente dito, mas tu vai ter um mais antigo. Tu vai ter aquela pessoa que vai estar assumindo uma função de comando, uma função de oficial. Então, essa mesma situação aqui serve para os inferiores, anote aí, ó, serve para os inferiores que exercem função de oficial. Então, se eu tenho um inferior que exerce uma função de oficial,
É esse inferior aqui, ó. É esse inferior aqui que vai ser considerado o quê, pessoal? Cabeça. Então, anote. É este inferior aqui que vai ser considerado cabeça. Beleza? Tranquilaço? Guarda essas informações aí, pelo amor de Deus. E já que a gente está falando disso, eu tenho uma situação que é interessante eu tratar com vocês. Até porque já veio muito em prova. Volta para mim aqui, ó, presta atenção. Até porque é uma situação que já veio bastante em prova. E quando cai em prova, as bancas costumam confundir pra caramba. Pensa comigo, professor, se eu tenho uma situação relacionada a um militar, que está dentro de um ambiente militar, que está dentro, né, de um local sujeito à administração militar, e esse indivíduo está sob posse de entorpecentes, a famosa posse de drogas, certo? Está sob posse de entorpecentes, está sob a posse de drogas. Aquela situação ali pode significar o tal princípio da insignificância, a depender da quantidade da droga? Pensa comigo. Eu sou um militar que estou em serviço militar obrigatório. E ao sair do quartel num final de semana, aquela liberação de final de semana, por exemplo, eu estou indo para casa e está tendo uma revista no quartel antes dos militares saírem. Após alguém analisar a minha bolsa, observar a minha bolsa, fazer uma vistoria na minha bolsa, uma revista, né? Na minha bolsa, é encontrado uma trouxinha pequenininha de maconha, sei lá, 1 grama de maconha. Professor, é considerado crime perante o Código Penal Militar? Eu vou ser processado e julgado perante essa situação? Ou por ser uma trouxinha de maconha só, cai no princípio da insignificância? E aí? O que é que vocês acham aí? E aí? O que é que vocês acham aí? E aí? O que é que vocês acham? Vocês acham que é top? Você acha que essa situação aí, né? A pessoa vai se livrar, vai ficar tranquilo? Ou você acha que vai ter algum tipo de punição? Vai sim ter punição. Vai papocar o menino. Por quê, professor? Simples. Porque quando eu falo em relação à posse de drogas, em ambiente militar, em local sujeito à administração militar, o que é que eu não tenho? Não tem aplicação do princípio da insignificância, tá? Em relação à posse de drogas. Professor, tem outra dúvida. Onde que vai caber dentro do Código Penal Militar o princípio da insignificância? Em local nenhum, a não ser por uma exceção. Só que eu não vou atropelar os bois não, tá? A gente só vai ver essa exceção na próxima aula. Mas guarda também, já que eu dei essa informação do princípio da insignificância, outras 3 informações. Na verdade, outras 2 informações. No Código Penal Militar, eu não trato, olha o que eu estou falando, dentro do Código Penal Militar, eu não trato de infrações disciplinares. Por quê, professor? Porque as infrações disciplinares estão dentro do Código Disciplinar da sua instituição, da sua corporação. Então é lógico que eu não trato dessas figuras, tá? De infrações disciplinares. Assim como eu não trato de contravenções penais, beleza? Eu também não vou tratar de contravenções penais. Por quê, professor? Porque aqui a gente está preocupado com crime militar. Tá vendo como até o âmbito é diferente em relação a infrações administrativas, infrações disciplinares, que são situações administrativas, e crimes militares, que são situações penais, criminais. Então, vou repetir, dentro do Código Penal Militar não tem infrações administrativas e não trata também o Código Penal Militar sobre contravenções penais, beleza? Além de, na maioria das suas situações, não caber o princípio da insignificância, como eu trouxe aí no exemplo, nesse exemplo pra gente aí, né? Beleza? Exatamente, Ivna, assim como também não cabe multa, certo? Não cabe multa. Show? Tranquilaço? Belezinha? Show, show, show. Tranquilo. Pessoal, muita gente falando aí, tal, crime, TCO e tal. Tem gente que tem medo, quando fala em relação à posse de drogas, né? Tem gente que tem medo, né? Ou até mesmo não entende, né? Mas tem medo de dizer que a posse de drogas é crime. Pessoal, é crime. Tá? Não houve descriminalização, não houve despenalização. Quer dizer que eu não posso ser preso por posse de drogas, né? Se eu estiver falando em um ambiente civil, um ambiente comum, né? Tem outras regrinhas quando eu falo em relação ao Código Penal Militar. Mas pensa comigo, se eu estou falando em relação à posse de drogas, o que houve na Lei de Drogas, né? Na 11343 de 2006, que é a nossa Lei de Drogas, o que houve foi despenalização e não descriminalização. Então, artigo 28 é crime. Artigo 28 é crime, pessoal. Ele só não pode ser penalizado com prisão, mas também não quer dizer que não tenha penas. Eu tenho medida educativa, né? Eu tenho uma situação voltada para advertência.
sobre o uso das drogas, então eu tenho pena. Embora, né, a doutrina chame de despenalização, de figura despenalizada, né, mas eu tenho algum tipo de pena, eu só não tenho pena de prisão. A despenalização é voltada para prisão. Agora, posse de drogas, artigo 28, é crime, tá? Era muito comum, quando eu estava de serviço, abordar algum indivíduo, né, e na hora de fazer a abordagem eu pegava e encontrava com ele uma trouxinha de maconha, então um cigarro de maconha. Ele pegava, olhava pra gente, pra composição e falava assim, ó, cara, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô só fumando droga, isso não é crime. É lógico que é crime, seu animal, né? É claro que é crime, artigo 28 da lei de drogas, tá? Então, usar drogas, o uso da droga, né? A situação voltada para a posse de drogas para consumo, né? Porque usar droga não é crime, porque não tá dentro do núcleo, né? Vou dar já um exemplo em relação a isso para você entender melhor. Mas essa situação é considerado, sim, crime. Show? Beleza? Tranquilaço, de boaça. Bora lá. João Lucas botou aí, tem que ser exemplo, irmão, senão não pode cobrar de ninguém. Exatamente, é exatamente por isso que a gente não tem essa situação, né, de alisar ninguém não, tá? De passar a mão na cabeça de militar não, até porque nós militares é que temos que dar o exemplo, beleza? Então preste muita atenção em relação a isso daí. Show? Tranquilaço, de boaça. Bora lá. Para finalizar aqui a parte voltada para o concurso de agentes, pessoal, que realmente eu dei uma resumida naquilo que é mais cobrado em relação ao concurso de agentes, tá? Montei os esqueminhas aí, eu espero que você esteja anotando tudo, tá? Tranquilo? Para finalizar a parte voltada para o concurso de agentes, que a gente ainda vai falar de inimputabilidade, né? A gente tem os casos de inimpunibilidade, é um pouquinho diferente, tá? Não é inimputabilidade, é diferente, é inimpunibilidade. Cuidado com isso, porque a banca pode tentar te confundir. Vamos lá, vamos falar dos casos de inimputabilidade. Olha aí, perdão, inimpunibilidade. Inimpunibilidade. Presta muita atenção em relação a isso, porque a banca vai confundir a inimpunibilidade com a tal da inimputabilidade. E quando a banca confunde isso, muita gente erra. Você que está assistindo essa aula, você não vai errar de jeito nenhum. Inimpunibilidade, pessoal, é o meu artigo 54. Ainda estou falando de concurso de agentes, ó. É o meu artigo 54. Ainda estou falando do concurso de agentes. Professor, o que seria a situação voltada para a inimpunibilidade? Quer dizer que o ajuste... Olha o que eu estou falando, ó. Presta atenção. Olha isso, ó. O ajuste... Anote que cai em prova. O ajuste, certo? Ó, a determinação, isso aqui é para estar na sua cabeça, tá? Ó, é para estar decorado isso daqui na sua mente. Professor, é muita coisa para decorar. É não que eu decorei, se eu consigo, você consegue também. Bora lá. Ajuste, determinação, instigação, auxílio, vou colocar todos aqui, ó. Instigação, auxílio, olha isso, ó. Instigação, auxílio, certo? A gente tem essas situações aqui, ajuste, determinação, instigação, auxílio, salvo se eu tenho disposição em contrário, olha isso, ó, salvo, disposição legal em contrário, salvo disposição em contrário, professor. O que seria essa disposição em contrário? Preste atenção. Salvo se eu tenho disposição em contrário, essas situações aqui de ajuste, determinação, instigação, né, o auxílio a algum determinado tipo de crime, eles não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado, tá? Eles não são puníveis. Olha isso, ó. Não são puníveis. Opa, vamos lá. Eles não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Olha isso. Se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Professor, como assim? Bora lá, vou colocar um exemplo clássico aqui, tá? Vou colocar a situação voltada para o suicídio, né? A instigação ao suicídio. A pessoa pega, começa a falar, tipo assim, pula,
Pula, tem coragem não. Cadê que tem coragem? Duvido tu pular. Imagine a situação. Se esse cara pula, né? Se o cara que tá lá em cima, tentando se suicidar, se ele pula, o cara que tava lá embaixo mandando ele pular, ele tá fodido, tá? É sério, professor? É sério. Agora pensa comigo. Eu tô lá embaixo. Aí eu olho pra cima, vejo o cara tentando suicídio. Aí o pai começa a falar: pula, mano, tem coragem não. Cadê que tu pula? Duvido. Não é todo bichão pra subir aí e ficar chamando a atenção? Cadê que tu pula? Pula aí, mano, pra me ver se tu tem coragem mesmo. O cara que tá lá em cima, tentando suicídio, ele olha pra baixo e fala tipo assim: caralho, essa porra é alta mesmo? Vou pular não? E desiste. O cara que tá lá embaixo, ele vai responder por alguma coisa? Claro que não. Por quê? Porque o crime não chegou nem a ser tentado. Nem a ser tentada a situação chegou. O que é isso, professor? Causa de inimpunibilidade. É diferente de inimputabilidade, que a gente vai falar de imputabilidade já já, e eu vou falar das formas de embriaguez que cai pra caramba em prova, tá? Agora, tem coisas diferentes, são situações diferentes. E o que a banca faz? Tenta confundir de todas as formas possíveis. Você que está assistindo essa aula aqui, não vai perder essa questão de jeito nenhum, beleza? Tranquilaço, de boaça. Pessoal, a gente bateu aí mais de 100 pessoas ao vivo, né? São mais de 3 da tarde aqui, a gente bateu mais de 100 pessoas ao vivo, mas infelizmente, tá, povo? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui a transmissão, tá? E vai ficar ao vivo somente para os assinantes do Objetivo Play, tá? A gente já tá com mais de 100 pessoas ao vivo. É uma pena, né? Que a gente tenha que encerrar essa transmissão, mas infelizmente vai ficar somente para quem é assinante do Objetivo Play, tá? Mas eu não deixo de agradecer a presença de vocês que sempre estão comigo, né? Sempre estão aqui acompanhando as aulas, né? Espero que vocês tenham entendido todas as situações que eu coloquei aqui, todos os esqueminhas que eu montei, porque são esquemas que eu lutei muito para entender, para aprender, né? São esquemas que eu perdi muito tempo montando o resumo, entendendo, e eu tô mastigando eles para vocês. Olha o tanto de esquema que a gente montou. Olha o tanto de esquema que a gente montou aqui. Olha isso, ó. Só de concurso de agentes, isso daqui. Só de concurso de agentes. Vou até voltar tudo. Olha aí. Printa essa primeira tela aí, printa. Printa essa primeira tela. Printa a primeira tela aí, ó. 3 segundinhos. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa depois. Olha a segunda informação. Olha a segunda informação. Se liga aí na segunda informação. 3 segundinhos para tu printar essa tela aí. 3 segundinhos. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa depois. Olha a terceira informação. Atenuação de pena e cabeças. Printa também. 3 segundinhos. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa depois. E a última, inimpunibilidade. 3 segundinhos. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa depois. Beleza? Tranquilo? Pessoal, vou correr aqui, vou encerrar a transmissão. Agora vai ficar ao vivo somente para os assinantes do Objetivo Play, tá? A gente já volta na próxima semana. Vou resolver com vocês as situações relacionadas também, né, as figuras voltadas para a prova da PM de Mato Grosso do Sul, até porque vocês precisam entender como que a IDECAN trabalhou nessa prova, tá? Então a gente se encontra. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha feito você entender alguma coisa. Perdão a gente não ter interagido tanto, é porque é a correria, né? E eu queria que vocês aproveitassem ao máximo, né, a aula aqui, beleza? Peço perdão por qualquer tipo de interrupção, intromissão, ou até mesmo a questão voltada para o áudio. Prometo organizar essa situação do áudio também na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau. Fala aí, nossos assinantes, né, do Objetivo Play. Agora somos nós aqui, né? Só nós agora. Isso aí, tá, pessoal? Deixa eu molhar a garganta aqui, né? Deixa eu molhar a garganta aqui pra gente já continuar aqui essas situações aqui, essas informações que eu tô montando para vocês, pessoal.
Por que eu foquei, né, agora nessa parte de teoria resumida? É porque nessa reta final é muito bom você ter resumo para você ficar batendo para depois conseguir resolver as questões, né? Então, não se preocupe, tá? Se não der tempo hoje a gente terminar os exercícios que eu coloquei no final, não se preocupe que vai ser exatamente o início da próxima aula, a gente já inicia resolvendo questões, tá? E ao finalizar, a gente vai começar a falar de teoria do crime. Eu vou fazer mais uma teoriazinha resumida e mais exercício. E a gente vai jogando até chegar no dia da sua prova, tá? Sempre uma aula continuando a outra para a gente conseguir montar um planejamento bem definido, né? Conseguir montar resumos bem definidos, assim como eu consegui montar os meus resumos e fazer uma boa prova, eu quero que vocês consigam isso também, tá? Porque ninguém me ajudou não, tá? Infelizmente ninguém me ajudou, eu tive que fazer tudo sozinho. O que é que eu tô fazendo para você aqui? Mastigando tudo, tô diminuindo o seu caminho, né? Diminuindo a sua trajetória aí até a sua aprovação e se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? Já que a gente falou de concurso de agentes, vamos falar de inimputabilidade e imputabilidade, tá? A situação voltada para imputabilidade penal militar. E após isso a gente resolve exercícios. Se não der tempo de resolver todos os exercícios, não tem problema, a gente já inicia falando deles na próxima aula. É o que eu falo sempre, nunca é quantidade de questões resolvidas, nunca é quantidade de aula tida, é sempre qualidade. Não pense em quantidade, pense em qualidade. Não se preocupa que a gente vai montar esse planejamento top para vocês e a gente vai detonar nessa prova de penal militar, sem sombra de dúvidas. Beleza? Bora lá trabalhar as situações agora voltadas para a imputabilidade. Vem comigo aqui e vamos falar um pouquinho sobre esta imputabilidade. Olha aí, ó, olha as situações da imputabilidade penal militar. Se liga. Imputabilidade penal militar. Da imputabilidade penal militar. Professor, o que é que eu tenho que saber em relação a esta imputabilidade penal militar? Já para a gente pegar o bizu, né? O que é que eu tenho que saber em relação a isso, né? Em relação a ela? Anote aí porque cai em prova, tá? Presta atenção. A gente começa a imputabilidade lá dentro do nosso artigo 48. Eu tenho que saber, é inimputável? Já para iniciar. Toda vez que você ouvir falar em imputabilidade penal militar, você pensa na imputação de um determinado crime, na imputação da responsabilidade por agente. Então se liga. Imputabilidade penal militar, eu tenho que saber que já para iniciar, né, a nossa conversa, é considerado inimputável, olha isso, ó. Ou seja, não gera imputação de crime, de delito, tá? Ó. É inimputável quem? No momento da ação, no momento da omissão, presta atenção, ó. É inimputável quem no momento da ação, no momento da omissão, não possui, olha isso, ó. Não possui, olha isso, não possui capacidade de entender o caráter ilícito. Não possui capacidade de entender o caráter ilícito do fato. O caráter ilícito do fato. Então, se no momento da ação ou da omissão o agente ele não possui uma capacidade de entender o caráter ilícito da situação, o caráter ilícito do fato, ou até mesmo de determinar-se de acordo com esse entendimento, né? Por conta de, vamos lá, vamos colocar aqui o principal exemplo, por conta de doença mental, beleza? Ó, por conta de doença mental ou de um desenvolvimento mental incompleto ou de um desenvolvimento mental, isso de acordo com o texto legal, tá, povo? Ó, mental
incompleto, ou retardado. Beleza? Não teve um desenvolvimento mental completo, né, por conta desta deficiência mental, desta doença mental, tá? Então vai ser considerado o quê? Inimputável. Show? Tranquilo? Aí a gente tem também a situação voltada para a redução facultativa da pena. Tá? Olha isso, ó. A gente tem também a situação voltada para a redução, ó o termo, redução facultativa, olha o termo, ó, redução facultativa da pena. Professor, como assim redução facultativa? Quer dizer que é aquilo que não é obrigatório, beleza? Então preste atenção, redução facultativa da pena. Se a doença ou deficiência mental, olha isso, ó. Se a doença, se a deficiência mental não suprime o entendimento da pessoa, olha isso, ó. Se a doença ou a deficiência, né? No caso aí a deficiência mental não suprimir, não diminui, no caso, né? Não suprime, não acaba. Não suprime. Não suprime. Somente, ó, diminui o entendimento. Somente, ó, diminui o entendimento. O entendimento. Agora não pode ser qualquer diminuição de entendimento não, tá, pessoal? Tem que ser uma diminuição considerável. Considerável. A gente vai ter aqui uma redução, certo? Beleza? Se tiver essa autodeterminação, né? Eu sei que não vai ficar excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, tá? Mas guarde, não se exclui a imputabilidade, mas pode atenuar a pena. Isso daqui, pessoal, é chamado de semi-imputabilidade. Anote. Semi-imputabilidade. Imputabilidade. Que é quando eu não tenho um desenvolvimento completo, mas eu tenho uma diminuição considerável do meu entendimento. Mas eu ainda sei, né? Eu ainda sei mais ou menos o que é que eu estou fazendo ali naquela situação ali. Show? Tranquilo? Aí é a chamada redução facultativa de pena. Não suprime, mas diminui o entendimento de uma forma considerável. É a figura da atenuação. Não exclui, preste atenção no que eu estou falando, tá? Essa figura aqui, ela não exclui totalmente a situação relacionada à figura de imputabilidade, tá? Não quer dizer que ele vai ser inimputável, como o caso do primeiro caso ali que eu falei da doença mental, né? O desenvolvimento incompleto, né? O desenvolvimento retardado, né? A deficiência mental propriamente dita. Naquela situação ali é inimputável. Aqui não, na redução facultativa da pena, se a doença ou a deficiência mental ela não suprime, mas de alguma forma diminui o entendimento de uma forma considerável, a gente tem a figura da semi-imputabilidade, somente uma redução, uma atenuação. Beleza? Vou voltar aqui para a tela para você tirar um print disso daí, para a gente já partir para a próxima informação. E a próxima informação é importantíssima para você, certo? Preste atenção aí na próxima informação, que a próxima informação é muito importante para você. Suave? Printou a tela aí? Printou? Vamos lá para a próxima informação. Professor, o que a gente vai falar agora? A gente vai trabalhar de que agora? A gente vai falar da figura dos menores, né? Dos menores inimputáveis. É isso aí, professor, cai em prova, cai não, bebê, cai não, filhote, despenca. Eu tenho que saber, professor? É óbvio que você tem que saber. Então vamos ver aqui, ó. Agora a gente vai falar das situações voltadas para os, preste atenção, menores. Para os menores. Professor, eu vi, né, que os menores, aí presta atenção, ó, eu vi que os menores de idade, voltado para o Código Penal Militar, em algumas situações eles podem ser considerados imputáveis. E o próprio texto de lei, professor, do Código Penal Militar traz isso. Pois é, pessoal, só que o nosso Código Penal Militar ele é um pouco antigo. Então eu tenho que alertar você em relação aos menores. Para o Código Penal Militar, menor é o quê? Inimputável. Vou repetir.
Para o Código Penal Militar, menor é o quê? Inimputável, tá? Por quê, professor? Porque quando a gente fala em relação a essa situação aqui, né, o dispositivo ele não foi inteiramente recepcionado pela Constituição Federal de 88. Eu tenho uma certa recepção, mas não foi uma recepção inteira. Então, o que é que eu guardo como regra? Né? O menor ele é considerado o quê? Inimputável. Então, eu vou voltar para cá. Ó. Vamos lá. O menor ele é considerado o quê? Inimputável. Anote. O menor ele será considerado inimputável. Beleza? Por mais que o artigo 50 ele traga, né, uma situação um pouquinho diferente, beleza? A regra geral é que o menor de 18 anos ele seja inimputável, tá? Mas o CPM ele abria, né, uma possibilidade de um menor entre 13 e 18 anos ser considerado imputável em razão de perícia médica, certo? Isso daqui, pessoal, era mais uma manifestação do critério biopsicológico, né, que é a situação voltada para a idade. E a regra era de que haveria uma diminuição de pena se houvesse, né, um determinado desenvolvimento psíquico desse menor de idade aí, beleza? Mas a regra geral, o menor, ele é considerado inimputável. Show? Tranquilo? Beleza? Suave? Agora eu quero a atenção de vocês, porque a gente vai falar de algo que cai pra caramba em prova, tá? Que é a figura da embriaguez. Não que as outras situações que eu trabalhei com você aqui não caíssem, cai. Mas a figura da embriaguez cai de uma forma bem pesada, tá? E eu quero que você preste muita atenção em relação ao que eu vou trabalhar com vocês agora. Então se liga aí, bora montar nossos esqueminhas para depois partir para as questões. Se liga, presta atenção aí. Quando eu falo em relação à figura da embriaguez, eu tenho que trabalhar outros critérios. Professor, como assim? Vamos lá. Vou falar aqui da figura da embriaguez e eu vou trabalhar com vocês outros critérios. Vamos embora. Presta atenção. Primeira coisa que eu tenho que saber. O álcool em si, a embriaguez, Pessoal, o álcool em si, a embriaguez, ela vai gerar algumas situações. Vou colocar aqui as principais situações em que a embriaguez gera, certo? Vou colocar as principais situações em que a embriaguez aqui para dentro do meu Código Penal Militar pode gerar de situação, né? De penalização, enfim. O que ela pode gerar? O que pode acontecer em relação a ela? Se liga, preste atenção. Falou em relação à embriaguez, ou ela vai gerar imputabilidade. Professor, como assim? Ela vai gerar imputabilidade. Ela pode, né, gerar uma responsabilização. Responsabilização. Assim como ela pode gerar inimputabilidade. Assim como ela também pode gerar uma inimputabilidade. Ou até mesmo ela pode gerar uma agravante. Olha isso, ó, um agravante ou uma atenuação. Um agravante ou uma atenuação. Beleza? Isso em relação à embriaguez. Só que eu tenho tipos de embriaguez, espécies de embriaguez, e a banca tenta confundir muito essas situações em prova. E eu vou trabalhar com vocês uma a uma, começando pela embriaguez chamada de embriaguez voluntária. Certo? Bora lá para a primeira situação. Opa, vamos lá. Professor, por que o senhor apaga demais, pessoal? É porque o professor aqui ele tem toque, tá? Então, se ficar imperfeito, eu apago e faço de novo, tá? Vamos lá, ó. A gente tem uma embriaguez chamada de embriaguez voluntária. Professor, o que seria essa tal embriaguez voluntária? A embriaguez voluntária é também chamada de embriaguez não acidental. Eu costumo brincar com os meus alunos, né? Inclusive falar muito em sala de aula, que a embriaguez voluntária ou embriaguez não acidental é a embriaguez por sem vergonhice. Essa embriaguez aqui, ela não isenta o agente de pena. Guarda aí, ó. Essa embriaguez aqui, ela não isenta o agente de pena. Ela não isenta o agente
de pena. Certo? Esta embriaguez voluntária, ela não isenta o agente de pena. Vou colocar melhor, já que a gente está falando de imputabilidade, né? Ela não isenta o agente de responsabilidade. Ela não isenta o agente de responsabilidade. Ah, professor, estou começando a entender essa situação aqui. Então, quer dizer que essa embriaguez aqui gera imputabilidade. Exatamente, tá? Porque ali ele se embriagou porque ele quis, certo? E guarde que em algumas situações de embriaguez voluntária, essa situação é até mesmo elementar do tipo, tá? No caso da lei seca, por exemplo, é essa situação. Então, aqui, a gente diz que essa embriaguez gera o quê? Anote. Imputabilidade. Ela gera imputabilidade. Beleza? Esta embriaguez aqui, ela gera imputabilidade. Professor, estou entendendo. O que mais que eu tenho que saber em relação a essa situação aqui? Agora que a gente falou da voluntária, bora falar da outra? Bora. Qual é a número 2, professor? Vou anotar para você agora, ó. Vou anotar para você agora. Anote. A segunda embriaguez que eu quero trabalhar contigo é a chamada embriaguez patológica. Preste atenção. Aí anote essa palavrinha que eu vou colocar agora, porque esta palavrinha aqui já foi cobrada em questões de prova. Toda vida que eu analisar essa embriaguez, eu tenho que analisar ela em um aspecto, olha o termo, clínico. Professor, como assim aspecto clínico? Quer dizer que esta embriaguez aqui, pessoal, ela é considerada uma doença, beleza? A embriaguez patológica, ela é considerada uma doença. Pode ser, por exemplo, decorrente da figura do alcoolismo, né? Pode ser, por exemplo, da situação voltada para o alcoolismo. É isso? A situação voltada para o alcoolismo, certo? Que é tratado pela doutrina, né? Propriamente dita como uma doença, como a gente já havia citado aqui, certo? E pode, não é uma regra, tá? Mas pode conduzir o agente à inimputabilidade. Inimputabilidade. Show? Essa situação aqui, ela pode, de certa forma, tá? Conduzir o agente à inimputabilidade. É sério, professor? Sim. Cuidado. A gente tem a situação nos termos do artigo 48 do CPM e também do 159 do CPPM, tá? Que é o nosso Código de Processo Penal Militar. Suave? Tranquilaço? Então, muito cuidado em relação a isso. Certo? Professor, e como que eu analiso a situação? É só chegar e dizer que a pessoa é alcoólatra? Claro que não. Isso daqui vai ser analisado mediante duas situações que a banca pode trazer. O chamado exame de corpo de delito, ou até mesmo a banca pode falar que isso daqui é feito por meio de perícia. Foi constatado que realmente em um aspecto clínico é considerado doença, a gente tem o quê? Inimputabilidade. Suave, tranquilo, embriaguez patológica. Professor, o que mais que eu tenho que saber? Eu tenho outra embriaguez que também é importantíssima, que é a chamada embriaguez habitual. Aqui, pessoal, é a figura do ébrio habitual, tá? Aquilo que já virou um hábito para a pessoa. Então, preste muita atenção no que eu vou falar. Ó. A gente tem aqui a situação voltada para o ébrio habitual. Para o ébrio habitual. Essa figura aqui do ébrio habitual, está relacionado pelo direito penal comum como uma contravenção penal. Certo? Dentro do penal comum, vou até citar aqui com você, a título de curiosidade, tá? Dentro do penal comum, isso daqui é considerado uma contravenção penal. Certo? Dentro do penal comum. Professor, é sério? É sério, cuidado.
tá? Não é um crime dentro do penal comum. Só que o que é que eu disse para você? Eu vou até voltar aqui para mim. O que é que eu te avisei? Eu te avisei que dentro do direito penal militar a gente não tem contravenção penal. A gente não trata de contravenção penal. Portanto, eu coloquei aqui a embriaguez habitual a título de curiosidade, caso a banca tente confundir você, mas não é considerado, tá? Crime propriamente dito. É tratado dentro do penal comum como contravenção penal. Agora, preste atenção, se liga. Essa embriaguez habitual aqui, o CPM ele tipifica uma conduta de militar apresentar-se embriagado ao serviço, tá? Aí é um pouquinho diferente, tá? Quando, volta para mim de novo, ó. Quando, por exemplo, a situação voltada para esse militar que se embriaga, né, em relação ao serviço e se apresenta para o serviço, se for notado aquela situação de embriaguez, ele comete crime militar. Professor, onde que eu encontro? Artigo 202 do Código Penal Militar. Suave? Tranquilaço? Professor, pelo amor de Deus, tá? Isso daqui ele é considerado contravenção penal para o penal comum. Lembre-se que o penal militar ele não trata de contravenção penal. A quarta embriaguez que a gente vai trabalhar é a chamada embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada. Olha isso, ó. A gente lembra agora da tal embriaguez pré-ordenada. Show? Professor, o que seria essa embriaguez pré-ordenada? É a situação, pessoal, em que o agente ele toma a decisão de se embriagar para tomar coragem. Ele se embriaga simplesmente porque ele não tem coragem de fazer alguma coisa e ele bebe para tomar coragem, para ganhar coragem, tá? Coragem de quê, professor? Coragem de cometer o crime. Coragem de cometer o crime. É só para ele criar coragem, ó, para cometer o crime. É a chamada embriaguez pré-ordenada. Ah, professor, suave. Então, nessa situação, o que é que acontece? Gera inimputabilidade? Claro que não. Claro que não. Aqui o que vai gerar é um agravante de pena. Olha isso, ó. Aqui o que vai gerar é um agravante de pena da tal embriaguez pré-ordenada. É lógico que a gente não pode deixar de falar da situação referente à tal embriaguez acidental, que é o artigo 49. Essa daqui cai pra caramba. É a nossa embriaguez de número 5. É a quinta espécie de embriaguez que a gente vai trabalhar aqui, tá? Chamada de embriaguez, preste atenção, ó. Acidental. Professor, acidental. Exatamente, tá? Não consigo imaginar ninguém ficando embriagado por acidente. Pensa comigo aí, pessoal, ó. Imagine que eu esteja em uma patrulha da Polícia Militar e a gente está subindo um morro, certo? E em algum momento alguém da patrulha tomou um tiro. E para tentar amenizar a dor, a pessoa começa a ingerir altas quantidades de bebida alcoólica para tentar amenizar a dor, para tentar neutralizar aquela determinada dor. E a pessoa se embriaga por conta disso. Essa embriaguez é a chamada embriaguez por caso fortuito ou força maior, que são eventos imprevisíveis, que eu não sabia que aconteceria. E isso pode conduzir o agente à inimputabilidade, tá? Pode conduzir o agente à situação de inimputabilidade. Então preste muita atenção em relação a isso. Volta comigo aqui. Volta comigo. A embriaguez acidental, pessoal, é o resultado de um caso fortuito ou força maior. Vou até colocar isso aqui. É um resultado de um caso fortuito ou de uma força maior. Olha isso. É a situação relacionada a um caso fortuito ou até mesmo, ó, uma força maior. Ah, professor, estou entendendo. Agora quer dizer que a embriaguez acidental é aquela onde eu tenho eventos imprevisíveis acontecendo, já que o senhor falou de caso fortuito e força maior? Exatamente, tá? Aí preste atenção, ó, nessa embriaguez aqui não é necessário, né, para ter prova, né, não é necessário para a sua prova diferenciar as duas situações, certo? Como assim, professor? Eu não preciso saber o que é um caso fortuito, eu não preciso saber o que é uma força maior, eu só tenho que saber que essa embriaguez acidental é caso fortuito ou força maior, certo? Agora, lembre-se que essa embriaguez aqui, ela pode levar o agente
a inimputabilidade. Ela poderá levar o agente, ó, à inimputabilidade. Esta embriaguez aqui, ela pode levar o agente, né, à situação de inimputabilidade. Professor, quando que vai ser inimputável? Só vai ser inimputável quando a embriaguez, de certa forma, ó, impedir, olha o que eu estou falando, quando a embriaguez, de certa forma, impedir que o agente tenha discernimento. Impedir que o agente tenha discernimento. Quando a embriaguez impedir que o agente tenha discernimento necessário para compreender sua própria conduta. Quando perde o discernimento necessário para entender, olha isso, estou colocando direitinho para você, ó, para entender sua conduta, para entender a sua conduta, beleza? Então, nessa situação, a gente tem a figura da inimputabilidade. Agora, nem sempre é assim. Por quê, professor? Porque isso daqui da embriaguez acidental a gente encontra lá dentro do artigo 49, beleza? A gente encontra isso daqui, essa espécie de embriaguez, lá dentro do artigo 49. Só que eu tenho um artigo 49, parágrafo único, que é um caso de semi-imputabilidade, de atenuação. Vamos lá. A gente tem o artigo 49, certo? Parágrafo único. O artigo 49, parágrafo único, ele traz uma situação de semi-imputabilidade. Professor, anota para mim esse nome. Anoto. Ele traz aqui uma situação de semi-imputabilidade. Semi-imputabilidade. Presta atenção. Ele vai trazer aqui uma situação de semi-imputabilidade, que vai ser aplicado, né, ao agente quando, por força de algum tipo de embriaguez acidental, ele não estava na sua plena capacidade. Olha isso, ó. O agente, ele não estava, anote que cai em prova, tá? Ó. Ele não estava, de certa forma, em sua plena capacidade. Ele não estava em sua plena capacidade. Plena capacidade. Olha isso, ó. Ele não estava em sua plena capacidade de compreender o fato, né? Olha aí, ó, plena capacidade de compreensão do fato, do ilícito, né? Compreensão do fato. Olha aí, ó. Ele não estava em sua plena capacidade de compreensão do fato, mas ele de certa forma entendia isso daqui. O interessante é que aqui não se aplica a regra do 7.3, né? Até porque o parágrafo único ele determina os limites da redução propriamente dita. Show? Tranquilo? Então, isso daqui é semi-imputabilidade. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que vai gerar uma atenuação. Certo? É semi-imputável. Não quer dizer, presta atenção, volta até para mim aqui, volta para mim, ó. Não quer dizer que o agente não vá ser responsabilizado pelo fato. Ele é responsabilizado pelo fato, sim. Porém, essa responsabilização ela é um pouquinho diferente, tá? É uma atenuação. Show? Volta aí, tira o print dessa telinha aí, ó, da embriaguez acidental, tá? Que a gente já vai iniciar a resolução dos exercícios, tá? A gente já vai iniciar aí a resolução dos exercícios. Tranquilaço, de boaça, suave aí. Printaram a tela? Show, volta para mim agora, volta para mim, que a gente vai, né, iniciar aqui a resolução dos exercícios. Show? Deixa eu melar a garganta aqui, porque tá faltando voz já. Show. Melar a garganta aqui, né? Pessoal, os exercícios que eu trouxe, você pode acompanhar comigo aí, tá? Eles são exercícios baseados na nossa aula de hoje, tá?
Não são exercícios tão fáceis, assim como também não são exercícios tão difíceis. Deixa eu organizar aqui, deixa eu colocar aqui, certo? Para a gente trabalhar. Opa. Show, vamos colocar aqui nos exercícios logo. Pronto. Vamos lá. Não são exercícios difíceis, tá? Mas como a gente vai ver na próxima aula a teoria do crime, eu sempre vou começar a minha resolução de exercícios trabalhando a informação, eu quero que você preste atenção nisso, tá? Trabalhando a informação que a gente vai ver na próxima aula. Professor, por que o senhor vai fazer isso? Porque isso vai servir como uma abertura de mente, é para abrir a sua mente em relação a isso, tá? Então vem comigo aqui, ó. Olha a primeira questão, lembrando que por mais que a gente não resolva tudo hoje, tá? Por mais que a gente não resolva tudo hoje, a gente vai deixando para a próxima aula. É sempre qualidade de aula, não quantidade de aula, pelo amor de Deus. Guarde isso, tá? Vem comigo aqui para a resolução da nossa primeira questão. A nossa primeira questão aqui, ela trata do estado de necessidade, certo? Ela trata do estado de necessidade. E a gente vai trabalhar isso daqui montando o nosso tão conhecido quadrinho do estado de necessidade, certo? A gente vai montar aí o nosso quadrinho do estado de necessidade aqui, agora falando das nossas resoluções de questões. Professor, é importante que eu guarde esse quadrinho? Óbvio, isso não cai em prova não, isso despenca, tá? E você tem que saber. Estado de necessidade no Código Penal Militar. Presta atenção, ó. A gente vai montar o quadrinho do estado de necessidade no CPM, no nosso Código Penal Militar, certo? A gente vai trabalhar aqui dentro do CPM, dentro do Código Penal Militar. E a gente tem dois estados de necessidade. Por isso que essa teoria adotada no nosso estado de necessidade aqui é a chamada teoria diferenciadora. Anote, porque cai em prova, tá? Ó. Diferenciadora alemã. Isso daqui a gente vê lá no finalzinho da teoria do crime, tá? Que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas calma, que eu estou só abrindo sua mente aqui. A gente vai aprofundar melhor na próxima aula, tá? E a gente vai ter dois tipos de estado de necessidade. Agora, uma coisa que é interessante que você saiba é que a definição dos dois estados de necessidade, eles serão a mesma, independente se é exculpante ou se é justificante. Professor, e o que seria? O estado de necessidade aqui, ele vai ser adotado, essa excludente de ilicitude aqui, ou excludente de culpabilidade, vai ser adotada quando for contra, anote que isso daqui serve para os dois, tá? Contra perigo, dos quais este perigo é um perigo certo e atual. Este perigo é um perigo certo, é um perigo atual, que não provocou nem poderia de outro modo evitar. Perigo certo atual que não provocou, não podia de outro modo evitar. Ó, não podia evitar, né? Ó, que não podia de outro modo evitar. Beleza? Tranquilo? Agora isso daqui serve para os dois estados de necessidade. Agora vamos para as diferenças dos dois, que é o que a banca costuma cobrar com uma força imensa, né? A gente tem dois estados de necessidade, tá, pessoal? O estado de necessidade chamado de exculpante, assim como a gente tem o estado de necessidade chamado de justificante. E a gente tem aqui, vou fazer aqui a divisão para vocês, dos pontos que são diferentes para os dois, dos pontos divergentes, tá? Primeira coisa que você precisa saber, o estado de necessidade exculpante, eu encontro ele dentro do artigo 39. O estado de necessidade justificante eu encontro dentro do artigo 42. Certo? Na verdade é 42 e 43, mas pega lá no 42 que você já vai achar o estado de necessidade sendo citado lá, certo? Exculpante e justificante. Então preste atenção. O estado de necessidade exculpante é para a proteção, ó, a primeira informação, de direito, protege direito próprio
protege um direito relacionado a uma pessoa ligada por laços de parentesco ou afeição. Parentesco ou laços de afeição. Olha como é diferente, porque o justificante, ele é um pouquinho diferenciado. Ó. O justificante aqui é basicamente para uma proteção de um direito. Que esse direito vai ser um direito próprio ou um direito alheio. Que esse direito vai ser um direito próprio ou um direito alheio. Primeira informação aqui na montagem do nosso quadrinho de diferenças entre o estado de necessidade exculpante e o estado de necessidade justificante. Primeira informação foi. Professor, e a segunda informação? Vem comigo aqui. Vem comigo aqui, ó. Vamos falar dessa segunda informação aí agora, ó. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Show. Simbora. Vamos falar agora da segunda informação. Professor, qual é a segunda informação? Aí eu quero que você guarde, tá? A situação voltada para o bem, né? Professor, como assim o bem? Vamos pensar comigo. Como que eu sei se o estado de necessidade ele é exculpante ou se ele é justificante? Simples, a gente vai fazer uma coisinha chamada de ponderação de bens. Professor, o que é isso? Eu vou colocar os estados de necessidade lado a lado e vou ponderar os bens jurídicos. Eu quero saber se o bem é inferior, menor ou de igual valor, né, daquela situação do bem defendido e do direito alheio. Professor, como que eu faço isso? É só decorar qual é o lado que a gente vai montar o nosso quadrinho. Então pensa comigo aqui, ó. Vamos montar o quadrinho para facilitar a tua vida, que eu tô aqui para facilitar a tua vida. Presta atenção, ó. Esse direito aqui, pessoal, no caso, né, o estado de necessidade exculpante é para proteção de direito alheio. Olha isso, é quando, né, o direito alheio é quando o direito alheio ele for igual ou superior ao direito defendido. É quando o direito alheio ele for igual ou ele for superior ao direito defendido. Quando for igual ou superior ao direito defendido. Olha como é diferente. Porque quando eu falo em relação ao estado de necessidade justificante, a gente tem uma diferença clara. Aqui, pessoal, é quando o direito alheio ele é, inferior. É quando ele é, olha isso, inferior ao direito defendido. Ao direito defendido. Olha como tem diferenças. Olha como tem divergências. Tu acha mesmo que a banca não vai pegar pesado nessas diferenças aqui? Ou tu acha que ela vai dizer que o estado de necessidade é contra perigo certo atual que não provocou e nem podia de outro modo evitar? Poxa, isso daí todo mundo sabe. Agora, as diferenças é o que mais pega a galera em prova, tá? E você que está assistindo essa aula, você não perde essas informações de jeito nenhum. E claro, a informação e a diferença mais básica, mais fácil, que eu deixei por último aqui, é a situação do que cada um vai excluir, tá? Quando eu falo em relação ao meu estado de necessidade exculpante, eu tenho que saber que ele exclui a culpabilidade. Culpabilidade. Professor, nunca vou decorar isso. Olha como é fácil. Ex-culpa exclui a culpa. O exculpante, ex-culpa, exclui a culpa. Exclui culpabilidade. Professor, e quando eu falo em relação ao estado de necessidade justificante? Esse é fácil, né? Excludente de licitude propriamente dita. Ele exclui o crime. Ele exclui o crime. Beleza? Suave? Tranquilaço? Então pega o bizu aí, printa essa telinha que a gente já vai voltar para os exercícios, tá? Printa a tela aí que a gente já vai voltar para os exercícios. 3 segundinhos para tu printar essa tela. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. Olha a questão. Primeira questão. O Código Penal Militar, em relação ao estado de necessidade, adota a teoria diferenciadora, ok?
prevendo expressamente tanto a figura do estado de necessidade como excludente de culpabilidade, ok, que é o exculpante, né? Quanto o estado de necessidade excludente de crime, ok, que é o justificante. Olha aqui, ó. Considera-se em estado de necessidade excludente de culpabilidade aquele que a banca está perguntando o estado de necessidade sobre o estado de necessidade exculpante. Vamos caçar esse estado de necessidade aí. Olha, que pratica o fato para preservar direito seu alheio, beleza, de perigo certo e atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar. A gente já pode parar aqui, porque a banca pediu o exculpante. Olha isso, ó. Proteção de direito seu ou alheio. Isso daqui, pessoal, ó, direito próprio ou alheio é o quê? Estado de necessidade, ó. Justificante, não exculpante. Volta para lá. Vamos ver o resto. De perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado de sua natureza importante seja consideravelmente, olha o termo, ó, inferior ao mal evitado. Olha isso, olha isso, olha isso, ó. Seja inferior ao mal evitado. Volta aí, ó. Se eu estou falando de algo que é inferior ao mal evitado, é o que? Justificante. A banca quer o exculpante. Pode ser a letra A? Pode não, pessoal. Então o item A está o quê? Errado. Que estado de necessidade é esse aqui? Estado de necessidade. Justificante. Esquece a letra A. Vamos ver a letra B? Que para proteger direito próprio de pessoa que está ligada, olha o que eu falei, por laços ou relação de parentesco ou afeição. Olha para cá, parentesco ou afeição. Eu estou falando de qual? Esse aqui, ó, exculpante. Então volta. Eu já achei, né, ó, perigo certo atual que não provocou nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio. Olha isso, ó, ainda que superior ao direito protegido. Olha o ainda quando. Então quer dizer que pode ser tanto igual quanto superior, desde que não seja razoavelmente exigível conduta diversa. Que estado de necessidade é esse, pessoal? Estado de necessidade exculpante, que é o gabarito da nossa questãozinha de número 1. Olha o item C, que por erro de percepção ou no uso dos meios de execução, ou outro acidente atingir a pessoa. Isso daqui é a figura do erro sobre a pessoa, tá, pessoal? É o erro. Erro sobre a pessoa. Não pode ser o item C. Esquece o item C. Item D, que usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Isso é o quê? Legítima defesa. Esquece, também não pode ser o item D. E o item E, que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, seja ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato a determinar-se de acordo com esse entendimento. Situação de inimputabilidade. Beleza? Portanto, aí, primeira questão, ó, bem simples, depois que você entende, né, os bizus relacionados a esses assuntos, primeira questão fica fácil, fica simples, gabarito letra B. Olha a questãozinha de número 2 também, ó, para massificar essa situação do estado de necessidade. A teoria do estado de necessidade abrangido pelo Código Penal Militar é a unitária. Não, a teoria que a gente abrange aqui é a teoria diferenciadora alemã. A gente colocou isso no quadrinho. Esquece o item 1, item 1 errado. Item 2, o estado de necessidade exculpante é para a proteção de direito próprio ou alheio. Não, volta para cá, ó. O exculpante é para a proteção de direito próprio, grau de parentesco ou afeição. Então isso daqui está o quê já? Errado. Olha o item 3. O estado de necessidade justificante exclui o crime. É o justificante que exclui o crime? Sim. Enquanto o exculpante exclui a culpa. É o exculpante que exclui a culpa? Sim. Portanto, o único item que está correto é o item 3. Gabarito letra D. Está correto apenas o item 3. Portanto, aí, ó, segunda questão, bem fácil, bem simples, gabarito letra D. Olha a terceira. Sobre o assunto de hoje, ó. Sobre o concurso de agentes no Código Penal Militar, assinale a afirmativa correta. A banca pediu o item correto. Bora ver. Olha isso. Presta atenção, presta atenção. O ajuste à determinação. Olha isso, ó. A gente viu isso. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio são sempre impuníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Pessoal, está certo? Tá não, viu? Tá não. Olha para cá, ó. A gente viu as situações voltadas para a impunibilidade. É isso aí, artigo 54. O ajuste, a determinação, a instigação, auxílio, olha o termo,
salvo disposição em contrário. Então eu posso ter o quê? Uma disposição em contrário, pessoal, dizendo que ele vai ser o quê? Punido. Então não é regra, tá, pessoal? No caso, né? Não é sempre. Olha aqui o que é que trouxe. A questãozinha disse que eles sempre impuníveis. Não são sempre impuníveis, tá? Salvo disposição em contrário, eles podem ser punidos. Então esquece a letra A. Item B. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputa-se à cabeça aquele concorrente que participar do delito, mediante paga ou promessa de recompensa. Pessoal, volta para cá, ó. Volta para aquela situação que a gente montou o quadrinho, ó. Pessoal, eu tenho a situação de participação negativo, pessoal. Isso daqui é um agravante de crime, ó. Quem executa o crime ou participa do crime mediante paga ou promessa de recompensa gera o quê? Agravação. A gente não tem no meu texto de lei citando essa figura aqui, ó. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputar-se a cabeça aquele concorrente. Não tem isso no texto legal, tá? Esquece isso. Isso daqui é uma figura de agravante. Não pode ser o item B. Item C. Na hipótese do crime ser cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes, cuidado com o português, estes quem? Aqui, ó, os oficiais, considerados cabeças. Assim como, lembra que eu falei, ó, se eu não tenho um oficial comandando, eu tenho um inferior que está comandando, o mais antigo, né? Os inferiores que exerçam função de oficial, eles também são considerados cabeças, gabarito aqui, ó. Letra C, bem fácil, né? Bem simples. Já eu volto no esquema para tirar um print, tá? Olha o item D. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, não se comunicando entre eles quaisquer circunstâncias de caráter pessoal. Aqui a gente não tem a situação voltada para a punibilidade, tá? A gente tem a figura da imputabilidade, portanto, o item D, errado. Professor, volta o esquema para mim dos cabeças? Volto. Tá aqui, ó. Printa aí na sua tela. Porque esse daqui cai para caramba em prova, tá? Se o crime for cometido por inferior em um ou mais oficiais, quem é o cabeça? O oficial. Agora, se eu não tenho oficial, mas eu tenho um inferior com função de oficial, quem é o cabeça? O inferior. Printa a tela aí. 3 segundos para tu printar a tela. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. Pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, tá? Não se preocupe, as questões que ficou faltando a gente responder vai ser o início da próxima aula. A gente já resolve no início da próxima aula, aí a gente já parte, né, para a aula de teoria do crime, faz a teoriazinha resumida e responde mais exercícios, e assim a gente vai se aperfeiçoando até o dia da nossa prova, beleza? Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham copiado tudo, espero que vocês tenham pegado todos os esquemas que eu montei aqui, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, desculpa qualquer coisa, que Deus abençoe a sua vida, até a próxima, valeu e tchau, tchau. We are dreaming.